muita paz. Que Jesus nos abençoe. Mais uma vez aqui, para darmos sequência, obreiros da vida eterna, aos amigos de nosso lar, aqueles que eventualmente possam estar dando um espaço e assistirem esses estudos que estamos realizando aqui especificamente de obreiros da vida eterna. Nós estamos contando aqui 5 processos desencarnatórios, do qual Jerônimo comanda uma equipe de, vamos chamar de expedicionários. Expedicionário do qual André Luiz é um deles. Luciana, uma enfermeira. Hipólito, um ex-sacerdote católico. E o próprio Jerônimo. Nós acompanhamos a desencarnação do Dimas e a Albina, que recebeu uma moratória. Agora nós vamos trabalhar no acompanhamento, desprendimento muito difícil, uma desencarnação muito difícil, porque o Fábio, que também foi um que nós estudamos aqui, teve uma desencarnação até relativamente fácil. Mas essa desencarnação de hoje, que nós vamos tratar, é muito desafiadora. Trata-se de Cavalcante, um militante católico, fervoroso, mas teve várias questões muito complicadas em sua vida, problema com a esposa, e acabou realmente no final de sua vida numa casa de misericórdia, numa enfermaria pública, em situações gravíssimas de problemas no duodeno, um apêndice inflamado e já com o corpo em supuração, totalmente contaminado nesse momento. E ele, internado nessa enfermaria coletiva, pedia forças. Ele não conseguia alimentar-se em função desse apêndice, em função do seu duodeno já supurado. E o intestino dele também deteriorado. O pâncreas do Cavalcante e o próprio estômago já não estavam funcionando. As glândulas gástricas estavam paralisadas praticamente. E o próprio fígado dele já estava inutilizado. Estava mais morto do que vivo, né? Mas estava lá internado ainda. E nessas condições, o André Luiz descreve micro-organismos, vermes voráveis se multiplicavam por causa da ausência do controle mental, psíquico sobre o corpo. E o sistema nervoso central, assim como os chamados sistemas autônomos, estavam também deteriorados. Então ele estava com o corpo bombardeado, porque o sistema nervoso central, ele controla as principais funções do nosso organismo, do nosso corpo. E o sistema nervoso autônomo é aquele que controla, claro que involuntariamente, várias funções de órgãos internos, como os próprios vasos sanguíneos, os processos das funcionalidades musculares, né, normais, dos próprios músculos cardíacos. Então, o próprio coração estava em desgoverno. E como nós estamos falando de sistema nervoso autônomo, ou sistema autônomo, né, a própria pressão arterial, a frequência cardíaca, as questões respiratórias, a temperatura corporal, estava tudo desregulado. E estava muito mais para lá do que para cá, como se diz. Mas ele estava teimando, estava agonizando, mas estava teimando, viver. Ele não estava querendo abandonar o corpo físico dele, por despreparo, por não informação sobre a questão de vida futura. E durante 4 dias, Jerônimo, ele decidiu depois de 4 dias, fosse desatado esses laços que retinham Cavalcante espírito ao corpo. E existia um espírito auxiliar, que é o Bonifácio, que estava lá realmente cuidando dele, esse irmão Bonifácio, para auxiliar no trabalho da desencarnação do Cavalcante lá nessa enfermaria pública, numa casa de repouso, ou numa casa, Santa Casa Misericórdia.
E o Cavalcante, né, intuitivamente, pela manhãzinha, chamou aquele sacerdote que faz serviço de capelania, o capelão, o padre, né, a fim de ouvi-lo. E o capelão foi, após uma confissão, segundo o André Luiz narra aqui, esse capelão procurou reduzir ao mínimo o tempo, porque o corpo do Cavalcante já estava em deterioração, então estava fedendo, já estava exalando um mau cheiro, estava fedendo mesmo. E o Cavalcante, né, na sua fé católica, ele procurou segurar o eclesiástico, aquele capelão, numa conversa bem cansativa, é bem verdade nesse momento. E o padre, conversando com ele, né, ouvindo ele dizendo: eu sei que estou morrendo, padre, eu sei que estou no fim nessa conversa, conta aqui o André Luiz. E o padre pediu para que ele se entregasse a Deus, né, porque só Deus, evidentemente, pode saber o que surgirá, e quem sabe ainda ele, o próprio Cavalcante, não teria muitos anos ainda de vida pela frente, tudo pode acontecer com a vontade de Deus, dizia o padre para ele. Mas o padre, ele estava realmente com uma vontade enorme de sair dali por causa do mau cheiro que sentia. Mas o Cavalcante segurava o padre, né, com aquelas conversas compridas. Tenho medo, muito medo de morrer, padre. Acredita que me salvarei? É a conversa dele com o padre. E padre, sem dúvida, você sempre foi um bom católico. Segundo lhe confessei, o Cavalcante falando para o padre, eu fui abandonado pela esposa há muitos anos. Quem sabe se eu não fui o culpado direto de ela ter me abandonado. Talvez tivesse levado longe demais o meu propósito de viver para o catolicismo e acabei faltando para ela uma atenção especial. Ela às vezes até chamava de padre sem batina, isso a conversa do Cavalcante com o padre. Então eu preciso vê-la a fim de apaziguar a minha consciência. Eu estou me sentindo culpado em função da separação porque eu não estava dando atenção à minha esposa, porque eu abracei o trabalho assistencialista do catolicismo. E há 11 anos ele foi abandonado por ela. E o padre, né, repetia com uma certa impaciência, né, olha, meu irmão, descanse, eu vou continuar aqui vigilante, vou orando por você e tal. E o Cavalcante, né, bem, com a voz já bem entrecortada pelo cansaço, agradecia, né, e aí foi. Ainda fez uma pergunta aqui, de segunda narrativa, acha que eu ficaria muito tempo no purgatório? Uma pergunta interessante que o Cavalcante faz diante da sua crença sobre essa purgação após a morte, num tal lugar circunscrito chamado purgatório pela teologia católica. E o padre resmungou, né, meio entediado, segundo a narrativa aqui, né, dizendo se ele estava realmente desconfiado, porque ele não tinha mais confiança em Deus, no poder de Deus. E o sacerdote, ao se afastar, aliviado daquele mau cheiro, né, ele encontrou um certo médico na própria enfermaria lá da Santa Casa de Misericórdia e perguntou, o sacerdote perguntou ao médico da Santa Casa de Misericórdia, afinal de contas, o que acontece ao Cavalcante? Ele morre ou não morre? Foi a pergunta que o padre, o capelão, fez para o médico. E o padre ainda reclamou para o médico, assim, estou cansado desses casos de, né, comecei alugando meu ouvido, exatamente com histórias muito longas, e a pessoa morrendo ali, e tem sido gigante na reação. O médico disse que ele, o Cavalcante, estava reagindo à morte. Ele não estava, como dizer, não quer morrer, ele está muito preso. Veja, está tudo paralisado dentro do corpo dele. Nós vimos lá, né, tudo deteriorado, já exalando mau cheiro, os vermes já tomando conta do corpo dele, mas ele ainda preso ao corpo. E considerando, porém, os males sem cura, eu venho examinando a possibilidade da eutanásia. O médico disse para o padre, na conversa lá de corredor, que ele estava pensando de aplicar a eutanásia no Cavalcante naquela noite. Porque, e até o padre disse, parece que é uma caridade você fazer isso, porque ele está apodrecendo em vida. Foi o argumento do padre, ou seja, aprovando a eutanásia, e nós espíritas jamais aprovaríamos. E o médico acabou dando um sorriso lá e tal, se despediram, é a cena contada aqui por André Luiz, mas para André Luiz aquela cena era chocante, porque havia um desrespeito, né, profissional
da religião, porque o padre ele é profissional, ele tem carteira assinada e tudo, eles recebem salário. E o outro profissional da ciência. Estavam fazendo colocações de situações meramente superficiais, bem desamorosamente, e o Cavalcanti era, nesse momento, objeto da espiritualidade, da melhor atenção da espiritualidade maior, enquanto que os homens encarnados, seja o clérigo, seja o médico, zombando, né? A espiritualidade toda preocupada em dar uma assistência especial ao Cavalcanti. E o Jerônimo, que é o chefe da expedição, e o Bonifácio, que é aquele que já está ajudando o Cavalcanti há algum tempo, é um amigo lá, espírito que está ajudando o Cavalcanti no seu processo desencarnatório, cercavam-no, amparando como se fora bem-amada criança. Jerônimo considerou para o exatamente Bonifácio. O pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver, falou o nosso irmão Jerônimo para o André Luiz. Ficou chateado com aquela conversa entre o médico e o padre. E diante dessa sua indignação, o Jerônimo realmente, olha, ele não possui olhos de ver, ele não tem noção do que é a vida após a morte. E o Cavalcanti, antes de tudo, era um trabalhador do bem, não era um qualquer um. O Cavalcanti era um católico sincero, dentro da visão dele, ele tinha sinceridade no trabalho dele. E a atitude do capelão acabou advertindo, né, desse deplorável estado do seu corpo físico. E, evidentemente, o capelão passou a sentir aquele cheiro desagradável das próprias vistas e acabou realmente agravando o mal-estar quando ele começou a sentir também um mau cheiro, o próprio Cavalcanti. E, sob incontrolável angústia, pediu o comparecimento de uma freira. Então, o Cavalcanti, eu queria que a freira tal viesse aqui está nos últimos momentos da vida dele. Provavelmente, ele poderia encontrar na freira, né, nesse coração feminino, esse reconforto, né, que o padre não acabou oferecendo para ele, porque a preocupação dele é, antes de morrer, poder pedir perdão à esposa que o abandonou, mas ele achava que a culpa era dele. E essa irmã de caridade foi trazida, né? E com muito mau humor, diga-se de passagem. É o que ela está dizendo aqui. A irmã de caridade trazia consigo mau humor. Fez questão de escutá-lo e levando o desinfetante, inclusive, porque estava cheirando mal, e ao escutá-lo, levantando o desinfetante ao nariz, a infundir em Cavalcanti uma decepção ainda mais dolorosa, porque a freira, ao invés de respeitá-lo, estava como se estivesse tampando o nariz, botando perfume no nariz para não sentir o mau cheiro dessa decomposição dos órgãos já totalmente em processo de deteriorização do Cavalcanti. E ele chorou, inclusive, ele acabou se queixando dessa atitude grosseira da freira. E ele não queria desencarnar sem essa possível reconciliação conjugal. E essa irmã da caridade, chamada, né, essa freira, depois de ouvi-lo com impassível frieza, até foi muito mais curta que o padre, né, meu amigo? Tenha fé, disse bem áspera. A casa está repleta de enfermos, alguns em piores condições que você, e como o Cavalcanti insistisse nas solicitações, ela, a própria freira, concluiu ríspida e secamente, olha, eu não tenho tempo. Então, ela não foi bem tratada nem pelo padre, não foi bem tratado pela freira nesse momento último da sua vida. Não é uma coisa realmente boa nem para a religião, nem para os religiosos, considerando que o religioso que tem um compromisso de consolação, independentemente de sua crença, para chegar aos corações nesses momentos extremos, ele deveria ser melhor trabalhado, melhor treinado para lidar com a dor alheia, e não com essa indiferença desse padre e com também a frieza dessa freira. E o Cavalcanti se sentiu totalmente desamparado. E ele começou a chorar, de uma forma silenciosa. Ele começou a fazer algumas recordações da sua infância, da sua juventude. Ele sempre procurou praticar o bem dentro do catolicismo, que ele era um católico, como eu disse, bem daqueles ortodoxos, aquele realmente de praticar aí na linha rígida das regras do catolicismo. E ele não conseguia compreender porque ele era uma pessoa abnegada, ele não era de frequentar a igreja, assim, de
estar indo só à missa, ele fazia o trabalho assistencial. E como ele não conseguia entender Jesus preso nos templos de pedra, na realidade ele optou pelo Cristo realmente que estava mais próximo dos sofredores que choravam fora dos templos. E o catolicismo que ele abraçou não oferecia esse ensejo de uma mais ampla aplicação de um exemplo evangélico. Então ele era obrigado a satisfazer, em alguns momentos, essas obrigações convencionais do catolicismo, a perder grande tempo através de manifestações de culto externos, porque ele gostava, ele amava realmente o exercício do bem, constante, fiel, enfim, ele era uma pessoa realmente, embora muitos sacerdotes, até os familiares, não compreendiam, inclusive a esposa que o abandonou. Então, Cavalcanti, mais ou menos, em linhas gerais, é esse daí. A esposa, que considerava ele fanático, chamava ele de padre sem batina, né? O considerava desequilibrado e até imprestável. Acabou traindo ele, indo embora com uma outra pessoa, embora de boa fé, né? Ignorava a vida além túmulo e receava a morte. Ele era uma pessoa de boa fé, mas ele não tinha noção, claro, o catolicismo não prepara para a vida após morte, mas não prepara mesmo, não dá noção, só fala céu, inferno ou purgatório. Então, embora ele fosse uma boa pessoa, de boa fé, mas ele ignorava a vida além túmulo, então ele tinha medo da morte. E, em face da sua visão mental, né, de acordo com essas concepções católicas, ele estava exatamente com seu espírito bastante cansado, exausto, ele não conseguia nem, nesse momento último, não conseguia nem consolação de um sacerdote, de uma freira, e a probabilidade dos sofrimentos purgatoriais enchia a cabeça dele de muitos medos, ele tinha medo de ir para o purgatório, estava muito preocupado com o purgatório. Então ele tinha alguns sonhos, suspirava para ingressar em uma coletividade diferente que não do purgatório, né, que pudesse encontrar corações que pulsarem, né, sintonizados com o dele no bem. Então ele sentia essa fome, essa sede de compreensão, mas ele foi prejudicado pelos princípios dogmáticos da Igreja Católica, dessa escola religiosa do qual ele se filiou, porque de alguma forma repelia a ação dos benfeitores naquele instante em função desse seu despreparo educativo. Ele era um católico fanático, então ele não conseguia assimilar a presença das ações dos benfeitores, do quais Jerônimo era o comandante. Nós temos o Bonifácio, estava com ele já há muito tempo. Temos o André Luiz para ajudar no processo desencarnatório, mas ele repelia essas ações pelo despreparo das informações de vida após morte. E aí, Jerônimo, usando os recursos magnéticos, tentou propiciar-lhes um sono brando, de maneira a diminuir os temores em socorro direto para o corpo físico. Contudo, o Cavalcanti lutou por manter-se acordado. O que o Jerônimo queria fazer adormecer para tirar ele do corpo, para promover a desencarnação dele. Mas ele insistia em, de alguma forma, manter acordado. Ele tinha medo de dormir, com medo de morrer, né? Porque ele tinha medo de dormir e não despertar. Ele pensava de uma forma, ele tinha muita ansiedade nesse momento. Ele queria ver a esposa. Ele não sabia nem que a esposa estava desencarnada. Vamos saber aqui nesse capítulo, né, que ele queria ver a esposa antes de partir. E ele pensando, oh, se ela surgisse, eu com certeza ia me penitenciar dos erros passados e ia pedir perdão para ela. Não se magoaria em receber-lhe a visita junto do outro companheiro? A morte próxima enchia Cavalcanti de sublimes reflexões. O que ele está dizendo assim? Se ela fosse e ele pudesse pedir perdão, mesmo que ela fosse com o outro homem que ela fugiu, ele não ficaria magoado. Ele queria pedir perdão para ela, independente dela ir ou não com o companheiro que ela abandonou, o Cavalcanti. Entretanto, o medo alojara-se dentro dele como um cruel invisível, e ele permanecia cego para o outro lado da vida, de onde tentávamos auxiliá-lo em vão, que a espiritualidade tentando tirá-lo do corpo e ele preso ao corpo. E em vão, porém, procurou-se levar Cavalcanti para o sono preparatório e reconfortador. Cavalcanti reagia insistente, sentindo-nos exatamente essa interferência de leve,
fazia apressados movimentos labiais, recitando orações em que implorava a graça de ver a companheira antes de morrer. Então, quanto mais se aproximava a desencarnação, mais vontade ele tinha de ver a companheira do qual ele achava que ainda estava viva. Desventurado irmão, comentou o Bonifácio. Não sabe que a consorte dela já desencarnou há mais de um ano, num catre totalmente pobre, num leito tosco, pobre, vítima de uma infecção sifilítica. Jerônimo, como se houvera recebido a mais natural das informações, dirigiu a palavra ao Bonifácio, recomendando a ele: olha, o nosso amigo, ele não pode suportar por mais tempo a existência do corpo físico. Nós estamos vendo aí que é questão de hoje ainda. Dentro de algumas horas, a necrose ganhará o terreno e precisamos libertá-lo logo. Necrose, na realidade, é aquele estado de morte de um grupo de células, ou tecido, ou órgão, né? Que geralmente devido à ausência de suprimento sanguíneo, porque o coração dele já está em descompasso, já não está regando, né, as células, os tecidos, os órgãos. Então, já estava em processo de necrose. Ele teima em agarrar-se à carne apodrecida, pede comovedoramente a presença da esposa. Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar, mas ele reage com espantoso poder, porque é a partir do plexo solar que começa o processo desencarnatório. Nós vemos em Dimas, nós vemos em Fábio, e nele também, é na região umbilical. Aí que eles começam a fazer a extração do fluido vital, depois na região cardíaca, o coração entra em descompasso, desgovernio total, e depois na região cerebral, né, em que é tirado os últimos resíduos de fluido vital. Os últimos não, a quantidade maior de fluido vital, para que haja o processo de desencarnação. Em vista disso, foi providenciado o rompimento de pequenos vasos do intestino. Então, a própria espiritualidade, encarregada da desencarnação do Cavalcante, promoveu esse rompimento dos vasos do intestino, intestinais, né, para que a hemorragia fosse ininterrupta até a noite, quando seria efetuada a liberação, ou seja, a hemorragia intestinal, e a partir daí a desencarnação definitiva. Peço a você trazer-lhe a companheira desencarnada por um instante até aqui, diz exatamente o Jerônimo para o Cavalcante, para o Bonifácio. Porque ele queria, de toda forma, ver a esposa e pedir perdão. Então vamos lá, traz ela para cá. Minha mãe não sabe que está desencarnada há mais de um ano. E esse enfraquecimento físico vai acabar aumentando cada vez mais de forma vertiginosa daqui para diante, quando houve a ruptura desses vasos, né, que perpassam o intestino, e com o espaço de algumas horas as percepções espirituais do Cavalcante vão ficar bem mais comprometidas. E ele verá desse modo a esposa antes do decesso, que se aproxima, e evidentemente ele dormirá menos inquieto, que o objetivo é fazer para dormir mesmo. Bonifácio foi lá, né, cumprir essa ordem e trouxe a esposa. E logo após que o Jerônimo operou o que ele chama de cauteloso sobre a região intestinal, rompendo essas veias de menor importância, atenuando a capacidade de resistência, ausentar-nos íamos por breves horas, considerando que o relógio assinalava poucos minutos além do meio-dia. Antes, porém, de nos afastarmos, observando o quadro emocionante da enfermaria gratuita. A enfermaria gratuita, como eu disse, era uma enfermaria de uma Santa Casa de Misericórdia. Aqui o Cavalcante se recolhera. E o André Luiz perguntou ao Jerônimo se o Cavalcante, né, já que ele estava bastante fraco, né, se ele realmente enfraquecerá a ponto de se fazer observações no plano invisível aos olhos mortais. Ele chegará a ver também as paisagens do vampirismo desse recinto aqui, porque estava repleto de espíritos doentes, estava repleto de vampiros, essa enfermaria de Santa Casa de Misericórdia, cheia de obsessores, cheia de vampiros. E o André Luiz perguntou se ele tinha condições de ver esses espíritos, e o Jerônimo disse que sim, né? Mas será que ele teria energia suficiente para ver todas essas perturbações de vampiros nos seus enfermos, em cima dos seus enfermos aqui, todo obsidiando os enfermos? Olha, eu não posso garantir, diz o Jerônimo. Naturalmente, qualquer espírito encarnado diante de um quadro desse poderia ser vítima da loucura e possivelmente atravessaria algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada essa novidade do espetáculo. Quando a luz aparece em determinado plano,
onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como se enxerga o céu. Questão de claridade e sintonia, simplesmente disse o Jerônimo para o André Luiz. A notícia colocou o André Luiz em arrepios, né? Mas de piedade mesmo, de compaixão do Cavalcante, porque a enfermaria estava repleta de cenas deploráveis. Entidades inferiores, retidas pelos próprios enfermos, em grande viciação da mente, postavam-se de leitos diversos. Então, os próprios doentes acamados, atraindo seus obsessores, atraindo essas entidades inferiores, era realmente um quadro dantesco, infligindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentados e perseguindo-os. Desde o serviço inicial do tratamento de Cavalcante, o André ele ficou chocado com esse ambiente da Santa Casa de Misericórdia. E até chegou mesmo, de alguma forma, Jerônimo, como sobre a possibilidade de melhorar aquela situação. Como é que a gente melhora a situação aqui numa enfermaria? Porque o André Luiz é médico e viu aquela cena horrível de tantos espíritos nos seus doentes, sugando, vampirizando os doentes. O Jerônimo disse o seguinte, que era inútil fazer essa limpeza, porque mesmo que nós pudéssemos afastar esses vampiros, os próprios enfermos, por ausência de educação mental, eles próprios se incumbiriam de chamar novamente esses verdugos, atraindo para as suas mazelas orgânicas. Quer dizer, não adianta espantar a mosca, a ferida continua ali, ela vai voltar. Só nos competindo, diz o Jerônimo para o André Luiz, irradiar boa vontade, praticar o bem, tanto quanto fosse possível, sem contudo violar a posição de cada doente desse que atrai os próprios vampiros. Não tem como mudar essa cena. O André, ele tinha dificuldade para desempenhar os deveres ali, porquanto os comentários dos vampiros desencarnados atingiam-lhe o ouvido desagradavelmente. Então, aqueles vozeria, aquelas gritos, palavrões e tudo, naquela enfermaria. Pediam benefícios, reclamavam melhoras, gritavam em lamentações sem fim. Sereno e forte, Jerônimo conseguia trabalhar inacessível a essas perturbações exteriores. Quanto a André, não. Né? Ele não alcançara ainda semelhante poder de pedidos. Os lamentos, os impropérios, feriam-lhe e tiravam a sua paz. O André Luiz estava perturbado com aquela cena, com aquele quadro, com aquela enfermaria. O próprio Cavalcante estava próximo do coma. O sangue alagava lençóis que eram substituídos repetidamente. Abriam-se-lhe certos centros psíquicos num avançado abatimento do corpo. Então, no momento bem lá, extremado, ele começou a abrir a sua capacidade, vamos chamar assim, mediúnica, que são os centros psíquicos, né? Cavalcante passou a enxergar os desencarnados que ali se encontravam, não longe dele, na mesma frequência evolutiva. Ele não identificava ainda os socorristas do além, mas aqueles espíritos inferiores estava vendo. E, evidentemente, observava estarrecido aquela paisagem íntima. Os outros encaravam-no agora amedrontados. Para todos eles, o Cavalcante delirava inconsciente. Então, à medida que ele ia vendo o espírito, quando, digamos assim, aflorou capacidade mediúnica, em alguns segundos ele entrou no mundo espiritual e viu esses espíritos sofredores, ele entrou em delírio. Não é que entrou em delírio, ele não sabia como lidar com esses espíritos inferiores. E quem está encarnado, escutando falar o que ele estava falando, está ficando doido, está morrendo mesmo, está doidinho, né? Começou a falar bobagem para quem está encarnado. Mas ele entrou exatamente nesse mundo espiritual. Para quem está encarnado, ele estava delirando. Mas ele estava vivenciando exatamente esse quadro dantesco dos espíritos vampiros lá nos outros doentes da enfermaria. Dizia, estarei no inferno ou vivemos em casa de louco? Então ele começou a reclamar, eu estou no inferno ou estou realmente no manicômio? E nesses tormentos morais ele falava, ó demônios, os demônios, os demônios. Começou a falar nos demônios, que eram os vampiros que estavam sugando os enfermos ali da enfermaria. Vejam, o espírito mal roendo chagas. E ele vai usando várias interjeições, várias expressões de medo, essas expressões, na realidade, contraídas, apontavam exatamente muitas situações. Doentes, enfermeiros alarmados optavam
pela remoção dele, ou seja, vamos tirar ele aqui do quarto que ele está perturbando todo mundo aqui, porque tinham medo que o Cavalcante estava em desvario, vendo os espíritos que estavam ali, sugando verdadeiros vampiros dos que estavam recebendo tratamento naquela enfermaria coletiva. Jerônimo aplicou um passe nele, né, de reconforto, e nesse momento o Cavalcante ficou um pouco mais quieto. Ele já começou a ficar mais aquietado, devagarinho. E não se passou muito tempo, e o Bonifácio, que aquele espírito já está com ele há algum tempo, ajudando a ele, entrou conduzindo aquele ser que foi a sua esposa, mas descrito por André Luiz como um verdadeiro fantasma. A ex-consorte de Cavalcante, convocada à cena, era semelhante em tudo a uma sombra espectral, uma coisa horrível. Não via o nosso cooperador, evidentemente, mas obedecia-lhe a ordem. Você não via o Cavalcante, ou não via o Bonifácio, mas obedecia às ordens mentais dele. Penetrou o recinto, arrastando-se. Satisfazendo o guia, automaticamente veio ter no leito do Cavalcante. Então, a ex-esposa do Cavalcante, desencarnada há mais de um ano, como um verdadeiro fantasma, sofrida em sombras, chega perto dele e ele o vê. E ela consegue a ver. Fitou com intraduzível impressão de horror. Gritou longamente, perturbando-lhe a hora de alívio. E o moribundo voltou-se e conseguiu visualizar a sua ex-esposa nessas condições, horrível. Um verdadeiro fantasma espectral. Alegre sorriso estampou-se-lhe no escaveirado rosto. Pois és tu, Bela, graças a Deus, não morrerei sem pedir-te desculpas. A esposa beirou-se do leito, tentando ajoelhar-se. Ouvindo-o, assombrada, retrucou aflita: Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Então ela foi ali também para pedir perdão, tanto quanto ele estava pedindo perdão. Perdoar-te? De quê? Replicou o Cavalcante, inutilmente afagado. Eu sim fui injusto contigo, abandonando-te ao léu da sorte. Por favor, não me queira mal. Eu não te pude compreender no outro tempo e facilitei-te o passo em falso, que foi a traição, colaborando impensadamente para que te precipitasseis em um escuro despenhadeiro. Não entendi o problema doméstico tanto quanto devia. Hoje, porém, que a morte me busca, eu desejo a paz de consciência, confesso a minha culpa e rogo-te perdão. Desculpa-me. Falava vencendo enormes obstáculos. No entanto, notava-se que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. A mente apaziguara-se-lhe. Contemplava a ex-esposa reconhecido, quase feliz. E ela: ó Joaquim, suplicou, perdoa-me, eu nada tenho contra ti. O tempo ensinou-me a verdade, sempre foste meu leal amigo e dedicado marido. Cavalcante fitou-a com êxtase totalmente modificado e murmurou: agora estou satisfeito, graças a Deus. Nesse instante, aquele mesmo médico que tinha aquela conversa fiada lá com o padre no corredor, dizendo que ia aplicar a eutanásia dele, exatamente ele aproximou-se do leito para a inspeção noturna, acompanhado de diligente enfermeira. Chamado por ele, voltou-se Cavalcante e, pondo na boca todas as forças que lhe restavam, notificou feliz para o médico: veja, doutor, para o médico, que ia matá-lo, inclusive, que ia aplicar a eutanásia. Veja, doutor, minha esposa chegou, enfim. E ele falando para o médico materialista, o que ele vai acreditar nisso? Estou contente, estou conformado, mas a minha pobre Bela parece enferma, ela parece estar doente. Por favor, médico, doutor, ajude a ela, pelo amor de Deus. E relanceando em seguida o olhar pela extensa enfermaria, e fixando os quadros tristes entre encarnados e desencarnados, ele perguntou: por que motivo tantos loucos foram internados aqui na nossa enfermaria? E indicava particularidades dolorosas em que certa entidade assediava pobre doente, atacando a alma, pelo menos de asma cardíaca. O médico, no entanto, contemplou e disse severamente: é o delírio procedendo do fim. Para o médico, estava em delírio, que está próximo do fim. E nesse ínterim, Jerônimo recomendou a Bonifácio retirasse a sombria figura da esposa, ex-esposa, né,
dessa ex-consorte, e disse o seguinte: não nos convém doravante a permanência dela agora. Ela já cumpriu as obrigações que a trouxeram aqui e ainda possui numerosos credores à espera dela. A desventurada reagiu procurando ficar, mas Bonifácio empregou força magnética mais ativa para afastá-la. Reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos, o Cavalcante, totalmente agonizante, pôs-se a bradar alucinado: volta, Bela, volta, volta, por favor. Esforçou-se o médico por trazê-lo à esfera de observações que lhes eram próprias mais debalde. Ou seja, o médico está tentando trazer ele para o mundo aqui, da matéria, em vão. Cavalcante continuava invocando a presença da esposa em voz rouquenha, opressa e sumido. O médico abanou a cabeça e exclamou quase num sorriso, fez assim: não tem jeito, né? Impossível continuar assim. Será aliviado, vai aplicar a eutanásia. Jerônimo passou a mostrar uma extrema preocupação nessa hora, comunicando, inclusive gravemente: vamos beneficiar o Cavalcante agora, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe um fatal anestésico, que é a morte, que é para matar. Atendendo-lhe a ordem, André segurou a fronte do Cavalcante, ao passo que Jerônimo lhe aplicava passes longitudinais, preparando a desencarnação. Vamos agora tirar ele antes da eutanásia. Esse era o objetivo do Jerônimo. Vamos desencarná-lo antes dele sofrer a eutanásia. Mas o que fazia Cavalcante? Ele continuava reagindo a essa intervenção espiritual. Não estava preparado para esse momento. E não tinha contato com a espiritualidade socorrista. Então, por mais que o Jerônimo tentasse o desencarnar, ele mais se prendia ao corpo, mais ele continuava reagindo e mentalmente exclamava que não podia morrer: tenho medo, com medo de morrer. E o médico, todavia, ele não demorou muito, e como o enfermo lutava desesperado, em oposição ao socorro da espiritualidade, não foi possível aplicar a desencarnação dele, e sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a eutanásia, ante o gesto de profunda desaprovação de Jerônimo. Em pouco, com a eutanásia, Cavalcante calou-se. Inteiriçaram-se-lhe os membros vagarosamente. Imobilizou-se a face. Fizeram-se vítreo os seus olhos móveis. Cavalcante, para o mundo, estava morto. Não para a realidade espiritual. Cavalcante estava preso ao corpo, inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Sem perder a serenidade, Jerônimo explicou o seguinte: a carga fulminante da eutanásia, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interfere nos centros do organismo perispiritual. Então a eutanásia, ela bloqueia as funções neurais e também acaba interferindo nos centros do perispírito. Aí a grande tragédia da eutanásia. Porque se o corpo fica inerte nas fulminantes drogas utilizadas para a eutanásia, o perispírito ressente, porque a eutanásia vai interferir diretamente no sistema nervoso. E haverá uma interferência direta nos centros também da organização perispiritual. Cavalcante permanece agora colado a trilhões de células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao esforço de desencarnação, com a presença do Jerônimo liderando esse trabalho. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorrida mais de 12 horas. Regressando, o Bonifácio Jerônimo, começando com Bonifácio, prestou-lhe informações exatas e confiou-lhe Cavalcante, que foi imediatamente transportado ao necrotério, já morto pela eutanásia. Morto, aspas, né? Somente foi possível a libertação do Cavalcante quando já haviam transcorrido 20 horas de serviço muito trabalhoso, tanto para o Jerônimo como o próprio André Luiz. Ainda assim, Cavalcante, ele não se retirou em condições favoráveis, nem sequer em condições animadoras.
apático, sonolento, desmemoriado. Ele foi, tanto quanto por André Luiz, pelo Jerônimo, conduzido à casa transitória de Fabiano, que é aquela casa que vai estar recebendo esses 5 desencarnados. E, evidentemente, precisando de muitos maiores cuidados. Mas vejam que a nossa lição de hoje nos remete a várias reflexões. A primeira, a questão do despreparo religioso para a desencarnação, que traz medo ao religioso, portanto, não facilitando o processo desencarnatório. Segundo, diante do que nós estamos vendo, uma enfermaria, ela não está livre de espíritos doentes a manter o doente encarnado na doença. Isso é muito preocupante, saber que as enfermarias dos hospitais do mundo estão repletas de vampiros, de espíritos doentes, espíritos ainda na maldade, que sugam vampirescamente as energias últimas de quem está numa UTI, numa enfermaria pública e etc. Então, nós temos esse grande também entrave para o tratamento de doentes, inclusive em hospitais, sobretudo esses hospitais em que se amontoam seres humanos como fossem bichos, cheio de obsessores, cheio de irmãos nossos doentes, mais doentes do que os próprios doentes encarnados. É uma situação realmente bastante difícil. A última questão da eutanásia. Porque a eutanásia são esses fármacos que são utilizados para que, agindo a partir do sistema nervoso central, façam com que haja a imediatas funções neurais, e aí não há como realmente o corpo manter, porque você realmente interrompe toda a questão energética, toda a questão elétrica, né, eletromagnética que o sistema nervoso propõe para o funcionamento. Exatamente. Deixa eu ver aqui, há uma pergunta da Aldenice Lacerda. Cavalcante é considerado um suicida pela aplicação? Não. De jeito nenhum, não é um suicida não. De maneira nenhuma. Não é não. Tá? Aldenice, no fundo, ele estava despreparado para a desencarnação. E muito ao contrário do suicídio, ele nem queria morrer. Ele, no fundo, ele tinha medo da morte, ele tinha medo do purgatório, até em função daquele quisto culposo dele ter achado que, de alguma forma, ele foi culpado da separação da esposa, porque ele vivia para o catolicismo, mas dentro da visão dele assistencialista, ele nem concordava muito com as igrejas, aquelas coisas realmente em que ele não conseguia ver Jesus dentro das igrejas. Ele só via Jesus fora da igreja ajudando aos necessitados. Então ele trabalhava de forma aos necessitados. Então ele não deu atenção para a esposa dele. Então, de alguma forma, nos últimos momentos da vida dele, está quase desencarnando, ele faz uma rememoração da sua infância, da sua juventude, na questão do casamento, do qual ele percebeu que isso estava incomodando ele, porque ele poderia ter dado maior atenção à sua esposa. E como ele não deu, ela abandonou, e no fundo ela traiu ele com outro homem. E isso fez com que, de alguma forma, ele não se pacificasse, tinha medo de morrer, tinha medo do purgatório. Isso para ele foi um grande pecado, e dentro daquele que acredita na indissolubilidade do casamento, que é a ideia católica, né, pior ainda, né? E o maltrato que ele teve, né, o padre totalmente tratando ele mal, quer dizer, foi uma decepção para ele, aquela enfermeira, na realidade aquela freira, que usou até perfume, quer dizer, achando ele um mau cheiro, quer dizer, humilhando ele numa situação dessa. Quer dizer, é uma dor moral muito intensa, ele estava sofrendo, ele estava totalmente deteriorado fisicamente. Nada estava funcionando nele, estava realmente exalando mau cheiro. Agora começou na hemorragia, quando a espiritualidade promoveu a ruptura daqueles vasos intestinais. Mas o negócio dele é o despreparo mesmo para a vida espiritual. Embora ele tenha sido preparado, vocês vão ver que no capítulo anterior, ele fez a viagem junto com Jerônimo, foi até nosso lar, voltou, porque são seres ligados ao nosso lar, tá? O Cavalcante era ligado à comunidade do nosso lar. Mas infelizmente a religião não preparou ele para esse momento. Ele não conseguiu realmente. Mas o pior de tudo nisso foi exatamente a ideia de ele ter abandonado, ou pelo menos ter dado atenção à esposa. Quando se conseguiu fazer, pelo esforço lá do Cavalcante, pelo Bonifácio, foi buscar a esposa e tal, ele conseguiu pedir perdão, e ela também pediu perdão a ele, aí a mente dele fica pacificada, mas está nos últimos momentos.
Já não há um domínio, sob o ponto de vista psíquico, sobre o físico. Não há, nenhum. E, consequentemente, agora a dificuldade dele é que, por você não ter um domínio sobre o físico, porque o cérebro dele já está em estrambelho, o coração já não está funcionando, não tinha nem como registrar, nem conseguiu registrar a presença de um Jerônimo promovendo a sua desencarnação. O médico, dentro das suas crenças, achava que isso seria um processo misericordioso, na realidade. Para o médico, na visão materialista do médico e do próprio sacerdote, não, é como a gente faz com os animais, né? Vamos aplicar a eutanásia para sofrer menos. Complicou muito mais a situação do Cavalcanti, porque se a espiritualidade não conseguiu desencarnar, porque ele ficou preso ao corpo, ele não conseguiu ajudar na desencarnação dele antes da eutanásia, com a eutanásia ele não desprendeu do corpo, na realidade ele ficou preso a esses trilhões de células agora amortecidas, adormecidas em função dos fármacos para a eutanásia, e isso só depois de quase 24 horas, 20 horas depois que a espiritualidade conseguiu desenlaçá-lo. E ele, em situações deploráveis, levado para exatamente a casa transitória de Fabiano para receber os tratamentos que necessita. Creio que se considera como uma forma de suicídio quando se está enfermo e não cuida do corpo. Nesse caso eu não posso dizer realmente que você não esteja com razão. Nesse caso é diferente, porque quando você está em processo desencarnatório, deixa eu ver mais o que você está. Eu pensei que ele era católico. Não, ele era católico. Pela narrativa, consegue ver os espíritos vampiros. Mas esse despertar mediúnico dele foi nos últimos instantes, nos últimos segundos praticamente da vida dele. Ele não tinha essa capacidade. Mas as funções psíquicas, a mediunidade que deu uma eclodida naquela hora, e acontece muito com as pessoas que estão desencarnando, essas visões mais profundas, ele conseguiu visualizar o mundo espiritual, sim. Ele conseguiu visualizar mediunicamente mesmo. Né? Só que ele não sabia divisar o que era isso. Para eles, era um louco que estava ali, que, poxa, virou, né, recinto de louco e tal, perguntou para o médico, estava achando que ele estava em delírio total. O médico usou aquilo que ele acreditava, vamos aliviar esse sofrimento dele, já estava, né, naquela hemorragia, vamos matá-lo logo. Aí sim, o médico, na visão espírita, o matou. Né? Houve exatamente aí um assassinato, claro, consagrado, muitos fazem isso, mas isso não é uma atitude correta. Não, mas o médico é um assassino? Não, estou dizendo que ele é um assassino, mas houve um assassinato. Porque aplicou exatamente alguma coisa, não deixou que a coisa acontecesse naturalmente. Então, dentro dessa realidade, eu agradeço muito você, Aldenice, pelo carinho, né, pela a interlocução conosco aqui, a sua paciência de estar conosco. Eu fico muito feliz com as suas interposições aí bastante justas, bastante oportunas, bastante realmente bastante elucidativa para mim também, né? Eu gostei muito. Tá bom, eu vou ficar por aqui, nós vamos fazer então a continuação na próxima, né? Existe uma desencarnação aqui, Denise, que é muito maravilhosa, que vai ser, como também foi extraordinária a desencarnação do Fábio. Eu achei fantástica aqui, uma desencarnação realmente digna, né, de alegria, um momento de alegria, não foi de infelicidade. O Dimas deu muito trabalho. O Cavalcanti, muito mais ainda, né? A Albina recebeu aí uma moratória, vamos ver, mas ele vai levar umas meses na Terra, não vai agora. E nós vamos ver a desencarnação, agora sim, da Adelaide. Essa foi uma desencarnação maravilhosa, muito bonita também, muito linda. Ela é espírita, sim. Ela foi fundadora de uma casa de abrigo de velhos, de crianças, em Botafogo, no Rio de Janeiro. A sua desencarnação foi acompanhada pelo próprio Dr. Bezerra de Menezes, é contado aqui na obra também. Vamos deixar para a próxima, então, ou nas próximas, estar narrando essas cenas aí das desencarnações, tá? O Cavalcanti foi o quarto personagem, a última será Adelaide, tá? Que é a Aura Celeste, que você quiser conhecer o movimento espírita, chamava-se pseudônimo, Aura Celeste, era o nome dela, como pseudônimo poetisa, né? Um grande abraço para você, muitíssimo obrigado, Aldenice, pelo carinho, e eu fiquei muito feliz em realmente poder ter esse colóquio com você aqui, me deixou realmente muito feliz mesmo. É como que eu não me senti falando para as paredes, brincadeira. Um grande abraço para vocês aí, muita paz